No episódio de hoje do podcast À Descoberta das 5 Estrelas, vamos falar sobre um tema que está muito em voga, o renting e os principais desafios da gestão. Já tenho comigo em estúdio os meus convidados, já vou apresentar-vos. Antes de apresentar os meus convidados, convido-vos novamente, pessoas queridas, a subscreverem o nosso canal, partilhem os nossos conteúdos, temos gravado conteúdos muito interessantes, partilhem com os vossos colegas, as vossas empresas, queremos chegar ainda mais longe e também muito importante ativarem as notificações, aquele sininho, para receberem os episódios todos em primeira mão. Temos um novo todas as semanas. Vamos conhecer os convidados de hoje. Para o episódio de hoje já tenho comigo em estúdio a Anabela Coelho da Quinto. Olá, Anabela. Olá, Sofia. Bem-vinda e obrigada por estar connosco. E tenho também o Hugo Filipe da Loxam Un. Bom dia. Disse bem? Disse, senhora. Muito bem. Obrigada aos dois, parabéns pelos vossos prémios e temos aqui um conjunto de perguntas para fazermos aqui uma conversa sobre que os desafios, no fundo o tema do nosso episódio é os desafios da gestão no renting e no aluguer. Tenho aqui uma questão que eu acho que era interessante nós explorarmos aqui, que tem a ver com o que é que vocês realmente fazem. Não é vocês, os dois, mas na vossa empresa. A que é que se dedica ao vosso negócio? Imaginem que, para quem nos está a ver e ouvir, eu tenho certeza que há pessoas que conhecem e que sabem exatamente o que é que faz cada uma da marca, o que é cada um dos negócios, mas imaginem que ninguém sabe. Está ali 2 ou 3 pessoas que estão a ouvir e que não fazem a mínima ideia do que é que a Quinto faz. Anabela, se pudesse assim explicar de uma forma simples. A Quinto oferece soluções de mobilidade flexíveis, portanto, desde aquele cliente que procura um compromisso mais longo, com todos os serviços associados, portanto, um aluguer de uma viatura de 24 meses a 60 meses. Tenho depois outra solução que é mais flexível, portanto, o Quinto Flex, que vai de 1 a 12 meses, portanto, para um compromisso menor, para situações de maior volume de negócios, por exemplo, novamente, todos os serviços agregados. E temos o Quinto Share, que tem dois lados, portanto, ao lado do utilizador, o aluguer de 1 a 30 dias e o aluguer da empresa, que é o car sharing, que permite a reutilização, a partilha das viaturas keyless, portanto, não é preciso sequer chave para operar. Pronto, foi assim que eu vos conheci, quando estávamos a falar com o Rodrigo, meu enteado, e que dizia, o carro, não, porque existe esta empresa que faz isto assim, sério? E para além de não sei o quê da sustentabilidade, para além de não sei o que mais, não é necessário, porque lá na empresa vamos partilhar. Isso mesmo. Portanto, as novas gerações também aqui a trazerem Nós não conhecíamos, portanto, sim, sem dúvida. Portanto, a parte de usership para ownership está cada vez mais valorizado, principalmente pela nova geração, que muitos nem têm carta, portanto, e aqueles que têm não querem, efetivamente, porque usam a viatura pontualmente, portanto, têm outros meios de transporte e a viatura é apenas pontual. Exatamente, foi exatamente a resposta. Muito bem. O que é que fazemos? Então, nós alugamos equipamentos que seja para a construção, seja para a indústria, para eventos, para serviços, agricultura. Antigamente havia muita cultura de posse e a verdade é que tinha-se equipamentos muito antigos a trabalhar com inúmeras ineficiências, seja de avarias, seja do que seja. Muitas das vezes havia equipamentos com 12, 16 anos a trabalhar. Nós o que permitimos é ter uma frota constantemente atualizada, porque fazemos com que a vida útil dos equipamentos seja muito mais reduzida, seja entre os 5 e os 8, e dentro desse período estamos a renovar sempre os equipamentos. Tem muito menos emissões de poluentes e, portanto, ao ser muito mais certificado tem essa situação. O facto de ser de aluguer permite que esteja sempre atualizadas também as certificações, porque normalmente nós compramos e o equipamento está conforme, mas depois vai havendo alterações, isto e aquilo, aquilo outro, e que as pessoas depois, quando vão fazer certos trabalhos, não estavam possibilitados de os fazer. Não obriga a que as construtoras, principalmente estas, andem com os equipamentos ao longo do país de um lado para o outro. Pode, se uma empresa, por exemplo, que é da zona do Norte e vai fazer uma obra no Algarve, não precisa transportar todos esses equipamentos para essa obra, pode diretamente, nós temos 2 delegações no Porto, uma em Pombal, 2 em Lisboa e uma no Algarve, e portanto é muito mais fácil, através desta cobertura geográfica, poder alugar diretamente o equipamento, e o equipamento não precisa de andar a fazer quilómetros para cima e para baixo. Também possibilita ter, consequentemente, uma melhor reparação e manutenção dos equipamentos. Porquê? Porque lá está, muitas das vezes
as empresas que tinham os equipamentos em posse não tinham a possibilidade de andar com técnicos a acompanhar os mesmos e que demorava 2, 3, 4 dias. Hoje em dia nós, por exemplo, em 2 horas conseguimos ter um técnico ao lado da máquina a reparar a mesma. E isso principalmente hoje em dia que há contas uma maior preocupação com os orçamentos, porque antigamente tudo derrapava, não é? Já sabemos que há uma obra e derrapa. O que sabemos é que também cada vez mais há maior atenção a essas situações. E, portanto, um equipamento que seja mais eficiente, porque é muito mais novo e está melhor preparado, e depois com técnicos que rapidamente, através de carrinhas muito bem preparadas, chegam lá, percebem o que é que se passa e reparam o equipamento, traz um conjunto de mais-valias. Depois, damos um serviço adicional de outras linhas de negócio, ou seja, fazemos a manutenção dos nossos próprios equipamentos dos nossos clientes que ainda têm, que se chama service. Fazemos a formação dos manobradores, que é uma coisa que infelizmente em Portugal ainda há muita despreocupação relativamente a esses temas, mas é importante formar, porque um técnico formado, primeiro que tudo, vai ser mais eficiente, mas acima de tudo, vai ser mais seguro. E infelizmente continua a haver muitas mortes em locais de trabalho em Portugal, precisamente pela falta de manutenção e de concentração das pessoas naquilo que estão a fazer. E, portanto, nós damos também a serviço de formação, somos certificados e filiados de várias entidades a nível de formação e damos cursos de formação, temos parcerias com empresas de formação. Há ainda, volto a repetir, infelizmente, muita despreocupação com isso, mas é uma das coisas que a nossa empresa dá ao mundo, digamos assim, porque a verdade é que é importante que as pessoas, quando saiam da sua casa e vão para o seu local de trabalho, façam o trabalho e voltem nas mesmas condições com que saíram. E infelizmente muitas das vezes isso não se passa e nós temos essa preocupação. Nós mesmo temos uma aplicação no nosso local de trabalho, que é as OPS, Operações Preventivas de Segurança, precisamente para identificar comportamentos que não sejam desviantes, seja de entidades que entram fora, portanto clientes que vão buscar equipamentos, seja de transportadores que lá vão buscar equipamentos para carregar, seja dos nossos próprios funcionários, para lhes alertar relativamente a isso. Maquinaria pequena, normalmente associam-se muitas nossas empresas ao aluguer de máquinas pesadas, muito grandes, as retroescavadoras, os multifunções, etc. E nós também temos um conjunto de máquinas pequenas que podemos alugar, portanto, tentamos chegar de uma forma diversificada a várias necessidades que os clientes têm. Antigamente, como digo, era só a pessoa comprava, utilizava o equipamento. Hoje em dia tem estas soluções do aluguer que não vão só propriamente ao aluguer, por isso é que o nosso slogan é Loxamun, muito mais que um aluguer, é a tentativa de dar muito mais opções ao cliente e mais seguras. A segurança na nossa empresa é o valor número 1 e muitas das vezes nós apregoamos isso, mas não o praticamos. E nós somos muito, muito exigentes a esse nível. E tentamos que os equipamentos garantam essa situação. É o walk the talk, não é? Fazemos aquilo que dizemos. Sim, muito há pouco bem. quando dizia da excelência tem muito a ver com isso. A preparação do equipamento é fundamental, porque se ele for melhor preparado, menos capacidade vai haver do operador se ter de aproximar do equipamento e começar a tentar fazer coisas que não devia, que muitas vezes acontece. E parte dos acidentes às vezes também é por isso. É tentarmos ir reparar um equipamento que nós não temos condições para o fazer. Além de não sabermos o manobrar, ainda vamos tentar repará-lo e não faz sentido. E muitas das vezes, antigamente, era isso que acontecia. Na gestão de frota e dos equipamentos, quais são assim os principais desafios, as oportunidades e também falámos aqui um bocadinho quais são as tendências do mercado? Atualmente existem vários desafios e com os desafios vêm as oportunidades. Um dos nossos principais desafios é garantir a mobilidade dos nossos clientes num contexto em que ainda existe falta de componentes e mão de obra qualificada. Portanto, há efetivamente viaturas que podem passar mais tempo nas oficinas do que os nossos clientes esperam e o trabalho colaborativo com os nossos parceiros, as oficinas, ajudam muito em desbloquear situações que podem tornar desagradáveis para os nossos clientes. E quando falamos em tendências, o que é que, para a vossa marca, o que é que isto significa? O que é que não, para quem não sabe, para quem não conhece bem o que é que a Quinto faz, qual é que é assim uma das tendências para o vosso mercado? É sem dúvida apresentar soluções de mobilidade mais completas e integradas, flexíveis também e muito assentes na mobilidade elétrica.
portanto, a parte de sustentabilidade. No caso da vossa marca, Hugo, a mesma questão, tendências, oportunidades, desafios. O que é que nos pode dizer? Okay, começando já pelas tendências, Sim. A tendência é que efetivamente o crescimento do setor continue forte como tem tido nos últimos anos. Não sei se sabem, mas o setor do aluguer dos equipamentos, que está muito relacionado com a construção, com a indústria, com os serviços, tem crescido a mais de 20% ao ano. 20% ao ano, foi o que me disse? Sim, está a crescer 20% ao ano e por isso há uma tendência de continuar com estes projetos como existe no aeroporto, que efetivamente vão reforçar todo o setor do aluguer. Antigamente havia muita cultura de posse, os países latinos principalmente têm muito esta coisa. Temos vindo, empresas como a nossa, a conseguir convencer os clientes cada vez mais das vantagens do aluguer, que têm inúmeras, e como tal estamos a conseguir ganhar tudo isso. A parte do desafio é mesmo esta, é conseguir ganhar grande parte desta cota de crescimento. Não temos só necessariamente de ir roubar cota aos nossos concorrentes, mas também de ir ganhar cota que nasce por surpreendermos os clientes que antigamente só viam a compra como uma opção e hoje em dia também valorizam bastante a questão do aluguer. O grande desafio muitas das vezes são estas modificações que existem, porque têm entrado vários players novos no mercado, que quer se queira quer não influenciam tudo isto, e muitas vezes situações externas que se passam a nível de político, que influenciam, ou mesmo económico, como as guerras, etc., que passam, que influenciam o nosso dia-a-dia. Sim, que tem um impacto essencialmente grande. Este é o maior desafio que vemos. E depois que precisam de ajustes, acredito, e como falou que há cada vez mais players no mercado, que também é interessante, porque tudo o que é concorrência faz-nos querer melhorar, não é? Certo. Verdade? Sermos os melhores. E não são todos que ganham prémio 5 estrelas. Já lá vamos. Quando estamos a falar dos vossos negócios, daquilo que vocês fazem, e eu fiquei aqui com uma curiosidade, mas já vou à pergunta para não perder aqui o raciocínio. Qual é que é o papel da inteligência artificial em cada uma das vossas marcas? O que é que tem vindo a acrescentar? De que forma é que vocês tiram partido, portanto, otimizam as vossas estratégias, as vossas ferramentas, quer na comunicação, quer na própria forma de entregar o serviço? Como é que tem sido, Anabela? Na Quinto, a AI tem contribuído efetivamente muito para a nossa estratégia em 3 áreas essenciais. Portanto, a eficiência operacional, certo, a experiência de cliente e a parte de sustentabilidade. Na parte de eficiência operacional, olhamos muito para a forma como as nossas pessoas trabalham, olhamos para tarefas que podem ser automatizadas e dando mais espaço e liberdade para eles acrescentarem valor à experiência de cliente e a melhoria contínua da experiência. No que diz respeito à experiência de cliente, portanto, aqui claramente a personalização, eliminando o fator humana no processo, podemos ter soluções como a marcação de serviços online que não depende de todo, seja por telefone ou online, de interação humana, portanto a visita à oficina é marcada pelo cliente em menos de 1 minuto e este serviço acrescenta uma conveniência brutal aos nossos clientes. Atualmente 25%, portanto lançámos o ano passado, 25% dos serviços já estão a ser registados sem intervenção humana. Com automações, não é? Com automações e a parte de inteligência artificial. Portanto, no telefonema, que era o principal canal de marcação de serviços, já não temos um operador ou o cliente já não tem que esperar que o operador esteja disponível para atender a sua chamada. Obviamente que em situações mais urgentes, como sinistros, haverá sempre a componente humana para acompanhar os casos mais delicados. No que diz respeito à sustentabilidade, portanto, temos tecnologias como a telemática, que prevê os comportamentos de condução dos condutores e consegue dizer aos nossos clientes que viaturas é que estão a ter, por exemplo, desvios quilométricos para poder ajustar e rever as suas viaturas junto dos seus colaboradores. Muito bem. Ao contrário do que, e já falámos aqui algumas vezes sobre o papel da inteligência artificial, não é que as pessoas deixem de ter aqui um papel, as pessoas não deixam de ter papel nenhum importante, são alocadas a outras funções e aquelas mais repetitivas ficam para a inteligência artificial, que é ótimo, não é? Portanto, aqui é otimizamos recursos. É exatamente, portanto, é otimizar e trazer mais tarefas de maior valor para a organização e para a experiência de cliente. Sem dúvida. Hugo, concordamos com isto, não é? 100%. Estou muito de acordo com aquilo que a Anabela estava a dizer. Ou seja, aí há muitas vezes nós temos muito receio dela, mas o facto de ter a capacidade de ler um vasto número de dados permite-nos identificar um conjunto de melhorias que nos permitem maior eficiência e maior eficácia.
e, como dizia também a Anabela, acrescentar valor. Porque muitas das vezes nós temos hoje em dia o ser humano a fazer um conjunto de tarefas que lhe ocupam 20, 30, 40, 50% do seu tempo em tarefas rotineiras que de facto não acrescentam valor nem à pessoa nem à empresa. Há N situações burocráticas que hoje em dia podem ser digitalizadas e podem permitir uma melhor experiência, seja para o cliente, seja para nós próprios. E nós o que precisamos é cada vez mais chegar ao nosso trabalho e ir com um sorriso e não aquele esforço todos os dias de nos levantarmos e agora lá tenho eu de ir trabalhar 8 horas naquela empresa. Não. Eu acho que a IA nos pode permitir muito mais do que os receios que muitas vezes se falam na televisão, em conferências, etc., é de permitir que, de facto, as pessoas se foquem naquilo que são bons. Porque qualquer um de nós, nas funções em que está, há alguma coisa a diferencia para estar naquela posição, para estar a fazer aquele papel. E quanto mais nós conseguirmos que sejam computadores, seja alguma coisa automática que ajude a transferir essas capacidades que não vão trazer valor para algo que não é necessário. E o ser humano, de facto, seja na empatia, seja na relação com os outros, seja ao provar o porquê de uma marca ser diferente da outra, seja nas perguntas que às vezes nós, com a pressa, por termos de preencher não sei quantas coisas e assinar aqui, assinar ali, etc, etc, eu acho que é uma grande mais-valia. E nós, o que estamos focados é nisso, é tentar encontrar soluções. Ainda para mais nós que estamos presentes em 30 países, tentar buscar em vários deles as mais-valias que nós podemos pôr em cada função para que cada pessoa sinta-se mais realizada e que as tarefas burocráticas fiquem automatizadas. Vai trazer minimização de custos e otimização dos custos que temos ao dia de hoje. E permite que os negócios atinjam outra escalabilidade, não é? Claro. Portanto, enquanto que com os mesmos colaboradores há um limite, com a ajuda da AI e com novas tecnologias conseguimos escalar ainda mais o negócio. Tudo bom. Ótimo. Portanto, para as pessoas que nos estão a ver e a ouvir, agora vou dizer ali para casa, pessoas que estão para já, pessoas queridas que aí estão, já subscreveram o canal? Vocês já subscreveram? Já. Muito bem. Subscreveu o canal? Olha agora vocês dizerem-me que não. Ativar notificações, receberem todos os episódios em primeira mão. Temos um episódio novo por semana. Deixarem os vossos comentários, sugestões. Gostamos muito, muito, muito dos vossos likes. E, portanto, todo o vosso amor para os nossos convidados. Para a nossa equipa, vocês não veem, mas está aqui. E mais coisas que eu tenho para vos dizer. Estamos também no TikTok, portanto sigam-nos por lá também. Já chamei aqui a atenção destas pessoas e agora vocês dizem assim, não senhor, vocês e as vossas marcas, que eu peço às pessoas para partilharem os nossos episódios lá em casa, com os colegas, com as marcas, com as empresas, com toda a gente. Já falámos aqui, já falaram os dois aqui um bocadinho, quer a Anabela, quer o Hugo, sobre a sustentabilidade, mas queria perceber aqui, afunilar um bocadinho para perceber mesmo quais é que são exemplos de práticas sustentáveis que cada uma das marcas adotou e, portanto, e que fazem, que são assim uma espécie de bandeira para as vossas empresas. Aqui tem algumas. Podemos começar pelo foco na reutilização de viaturas, portanto, dar mais vida às viaturas atuais, reduzindo a necessidade de produção, portanto, aí já grande parte de trabalhar para a sustentabilidade. Temos também, há 2 anos, portanto, mudamos a nossa frota toda de colaborador para viaturas eletrificadas, portanto, também fizemos o nosso papel interno e nos nossos clientes há sempre aquele receio, no que diz respeito a viaturas, da mudança, portanto, do conforto de uma viatura a combustão. Portanto, nós pensamos em soluções que possam atenuar esse sentimento dos nossos clientes, garantindo, obviamente, a operação deles. Portanto, nós desenvolvemos uma solução completa de A a Z, portanto, desde a consultoria especializada em que avaliamos o TCO, que é o Total Cost of Ownership, em comparação com, por exemplo, uma viatura a combustão. Deixe-me só perguntar o que é que isso quer dizer. Disse rápido. TCO, Total Cost of Ownership, portanto, o custo total de uma viatura de combustão versus uma viatura eletrificada. Muito bem. Até a parte de infraestruturas, portanto, ter o carregador nas instalações do nosso cliente, até a aplicação de carregamento na rede pública. Portanto, dessa forma nós conseguimos facilitar a transição do nosso cliente porque ele tem tudo de chave na mão. E adicionalmente ainda temos uma solução KinShare que vai além da gestão de frota e foca muito na partilha de viaturas. Portanto, com uma solução, com a própria frota do cliente, ele consegue aumentar a taxa de utilização de cada viatura, reduzindo obviamente aqui os custos, aumentando a eficiência e contribuindo para a menor produção, mais uma vez, de automóveis. Muito bem, tem aqui um Tudo caso. contribui.
se tivermos tempo, volto aqui a um exemplo bom que eu tenho sobre a vossa, que já conhecia, e já explico porque se der tempo. Hugo, qual é que é a vossa bandeira na sustentabilidade? Nossa bandeira é a certificação clima neutro, ou seja, desde 2019 que a temos, e isso porquê? Porque fomos a primeira empresa do setor a nível mundial a medir e compensar a pegada de carbono. Ou seja, nós em todas as delegações, e temos 12 mil delegações pelo mundo inteiro, nós medimos tudo aquilo que estamos a colocar no meio ambiente e arranjamos formas de o compensar. Seja através da parte elétrica, como a Anabela aqui dizia, nós neste momento 60% da nossa frota já é elétrica, o que fez com que a empresa tivesse de investir muitíssimas dezenas de milhões de euros nos últimos anos, porque não se consegue fazer isso tudo no momento, mas de forma gradual. Desde 2019 temos vindo a nível mundial a investir nessa mudança e, portanto, já 60%, mais de 60%, mas 60% da frota é eletrificada. Isso permite, desde logo, estamos a falar em centenas de milhares de unidades num investimento muito significativo a esse nível. Já o fazemos também na pegada hídrica, ou seja, principalmente, por exemplo, nas nossas delegações há muita lavagem de equipamentos, principalmente máquinas de escavação, por exemplo, obrigam uma grande lavagem. Medimos tudo isso para controlar isso e dar sugestões constantes de melhoria para que não se gaste tanta água nas delegações que nós temos. Portanto, há esse cuidado de fazer essa medição e essas melhorias e de forma trimestral analisamos os dados e tentamos a nível mundial fazer best practices entre os 30 países para verificar o que é que uns estão a implementar e os outros e tentar implementar isso nos diferentes países. Eu ainda há pouco tempo estive em França reunido com quadros de gestão da empresa e um destes foi um dos temas que nós discutimos nos 5 dias que lá tive. Portanto, isso é mesmo muito importante para a empresa. Depois, é constantemente alertarmos também, seja empresas que trabalham connosco, desde transportadores aos nossos clientes, a um conjunto de boas práticas que se podem ter, seja desde não estar com a máquina a trabalhar quando não é necessária, seja de se carregar os equipamentos de uma forma adequada, que seja muito mais eficiente, que muitas das vezes emite muito menos condições, definir melhores rotas de transporte. Muitas das vezes vai só um caminhão com uma máquina e nós lançamos quase 2 caminhões para sítios muito próximos e hoje em dia temos uma otimização de rotas que também a inteligência artificial, que há pouco falámos, muitas das vezes ajuda nestas situações. Portanto, tornamos muitas destas situações que muitas das vezes eram única e exclusivamente de definição da pessoa em coisas que sejam muito mais inteligentes. Mesmo a utilização de ferramentas que existem hoje em dia para tráfico e tudo mais, para que os caminhões não estejam com aquelas máquinas todas em cima deles, paradas no trânsito, e identificar às vezes, antes do caminhão sair, que melhor rota deverá utilizar para fugir ao trânsito. Tudo isso é um pouco o que nós tentamos fazer. Isto tem essencialmente, na minha opinião, muito a ver com a mentalidade. Temos de fazer todas essas soluções, mas acima de tudo temos de mentalizar as pessoas, seja interna, seja externamente, seja todas as pessoas que trabalham na empresa, seja todos os nossos clientes e fornecedores, a mudarem as práticas. E se nós o conseguimos fazer, e por isso batemos muito nesta tecla de sermos sustentáveis, porque efetivamente queremos deixar o mundo melhor do que aquele que temos ao dia de hoje. Estamos na reta final do nosso episódio e, para terminar, queria perceber aqui internamente, quando vocês recebem a notícia de serem vencedores do prémio 5 estrelas, o que é que isto representa? Como é que as equipas reagem? Como é que arregaçam as mangas a partir daqui, quer internamente, quer também do ponto de vista externo, mas sobretudo para as equipas? Para a Quinto foi um motivo de orgulho, portanto, uma validação de todo o esforço de cada elemento da equipa, desde a equipa das operações até a equipa de marketing, em construir uma experiência que vá ao encontro dos nossos clientes. Portanto, ao validar todo o trabalho que nós temos feito diariamente, dá-nos ainda mais motivação para fazer mais e oferecer melhores soluções que fazem efetivamente a diferença nos nossos clientes. Muito bem. Orgulho e motivação trabalhar para onde estamos aqui. Isso mesmo. Hugo, como é que foi? Foi bastante gratificante. Nós, felizmente, temos ganho muitos prémios recentemente. Temos sido várias vezes eleitos Great Place to Work, que é uma coisa muito importante, principalmente neste setor, que é um setor complicado, com muitos técnicos, e, portanto, muitas das vezes ter toda a gente motivada a fazer trabalhos complicados à chuva, ao vento, etc, é difícil. E nós, felizmente, temos ganho esse prémio regularmente, temos ganho o prémio PM Leader, temos tido um conjunto de reconhecimentos internacionais que são relevantes.
mas nunca tínhamos concorrido ao Prémio 5 Estrelas e quando decidimos concorrer este ano pela primeira vez, obviamente que íamos com vontade de ganhar, sabíamos que há várias entidades que também têm concorrido e que obviamente têm ganho, mas íamos com essa fé, digamos assim, ainda para mais com uma empresa que se quer não, está muitas vezes conotada com empresas estrangeiras e isso tem coisas positivas, mas também tem muitas coisas negativas, porque muitas vezes há o nacionalismo, vou lugar a esta que é portuguesa, etc, etc. E portanto tínhamos um pouco a curiosidade de ver o que é que era. E um pouco à semelhança do que a Anabela estava a transmitir, acaba por ser um reconhecimento interno muito importante, não para quem fez a candidatura, como eu e alguns colegas, mas acima de tudo para as equipas de verem que o trabalho que fazem no dia-a-dia é reconhecido pelas entidades externas. Ou seja, que o nosso trabalho tem algum significado. Porque nós podemos pensar, este e aquele definem a estratégia, estes é que são os cabeças de cartaz, mas pelo menos nós na nossa empresa o que pensamos é que todas as pessoas, independentemente da função, são igualmente importantes. Obviamente cada um terá a sua importância dentro da função que faz, mas nós dependemos uns dos outros. Nós, os comerciais, dependem dos técnicos, dependem dos logísticos, portanto tudo isto a funcionar bem é que faz com que depois o cliente possa ou não sentir a satisfação. E, portanto, foi um bom teste a verificar se o que estamos a fazer e temos desenvolvido nos últimos anos estava aí no bom caminho ou não. E, obviamente, quando se vê isso, acima de tudo, obviamente que a parte externa tem importância, porque é um selo que transmite credibilidade e notoriedade e, como tal, pode ser utilizado nesse sentido, mas, acima de tudo, internamente foi o grande impacto para nós e, portanto, foi bastante gratificante e um orgulho bastante grande em o termos ganho. Eu também fico orgulhosa de vocês terem ganho. Parabéns aos dois, representaram aqui muito bem as vossas marcas. Um beijinho à equipa, parabéns também à equipa, continuar no bom caminho como disseram. Quanto a nós, pessoas queridas, voltamos na próxima semana, voltem connosco, novamente subscrever o canal, ativar notificações, deixarem comentários, sugestões, partilharem com as vossas empresas. Provavelmente algumas pessoas ainda não conhecem estes dois senhores e os negócios que eles representam, portanto, partilhar e voltem, nós voltamos no próximo episódio. Um beijinho, obrigada.